Bom dia Zentanglers, Priscila, Cida, Ana, Simone, bom dia, bem-vindos à 8ª live. Já se passaram 8 semanas desde que eu comecei esse projeto aqui com vocês. E eu preciso contar uma coisa. Essa 8ª live, ela é a última live de um ciclo, uma série de lives que eu organizei para demonstrar na prática como funciona o método Zentangle. Então eu trouxe aqui o que é o método, né? Essa ferramenta é uma prática artística, fácil de aprender, relaxante, divertida, que a gente cria lindas imagens a partir de padrões estruturados, a partir de um passo a passo muito simples, e que eu trouxe também, né, o porquê praticar Zentangle, porquê praticar esse método. E ao longo das lives eu fui apresentando que, além de uma técnica artística, ela é também uma ferramenta de autodesenvolvimento. Então a gente pratica para buscar calma mental, para buscar foco, presença, atenção plena e criatividade. Então tudo isso eu demonstrei ao longo das últimas 7 práticas. Eu vou recapitular um pouquinho aqui com vocês. Então, nós trabalhamos na primeira prática as polaridades, as dualidades do mundo e as nossas próprias dualidades, a enfrentar os dias fáceis, os dias não tão fáceis, na busca dos nossos objetivos, dos nossos propósitos. Na segunda live, nós aprendemos como conectar os pontos, focar em um traço por vez, vamos vendo que tudo é possível. Na terceira live, nós aprendemos a fluir com a criatividade, a fluir com as imagens, né, as paisagens que nos rodeiam. Essa live aqui eu estava na praia, então teve uma inspiração na natureza, que a gente observa fora e vê como ela impacta na nossa natureza dentro. Na quarta live, nós trabalhamos o foco, a dedicação, né? Tudo aquilo que a gente coloca a nossa atenção, que a gente se dedica, cresce, como a pequena rosa, como a rosa do Pequeno Príncipe. Foi a história que serviu de inspiração, junto com uma embalagem floral que eu recebi. Então tudo serve de inspiração. Na quinta live, nós trabalhamos a alegria, brincar com a nossa criança interna. Isso aqui foi durante o carnaval. Na sexta live, nós alinhamos os pensamentos, nós alinhamos, né, os traços e ao mesmo tempo alinhamos os pensamentos, as emoções, trabalhamos presença. Na sétima live, que foi a última, também trabalhamos atenção plena. Então, ao longo dessas últimas práticas, essas últimas semanas, eu fui trazendo, diluindo um pouco dos 8 passos do método Zentangle e demonstrando como funciona na prática. E o tema da live de hoje é a criatividade. Criatividade, essa habilidade, né, de criar, que é uma característica inata nossa. Todos nós já temos, nós já nascemos com ela e só precisamos saber acessar. E como de costume, a cada arte que eu trouxe aqui, eu compartilhei também um pensamento, uma reflexão. Sejam todos muito bem-vindos aqui.
A Beatriz já praticou o método Zentangle, olha que bonito. Algumas pessoas que eu vejo aqui já estão acompanhando desde o início, então elas sabem que toda prática começa a gente compartilhando também aqui uma reflexão. Eu vou trazer algumas frases sobre criatividade para a gente se conectar aqui na prática. Que diz: não se pode esgotar a criatividade. Quanto mais você usa, mais você tem. E a seguinte: a criatividade não espera o momento perfeito. Ela molda seus próprios momentos perfeitos a partir dos momentos comuns. Por que eu trouxe essas frases aqui? Porque eu acredito realmente, e o método nos mostra isso, que a criatividade é como um músculo. Quanto mais nós praticamos, mais nós vamos tendo a criatividade à nossa disposição. E não é quando a gente simplesmente senta, né, em frente a uma folha em branco, uma página em branco, que ela vai brotar ali espontaneamente. Não, exige um trabalho nosso. E a gente vai percebendo que quanto mais a gente trabalha, ela vai surgindo nas coisas comuns, nos momentos comuns. Seja quando a gente vai abrir a geladeira para escolher alguns ingredientes, o que tem ali disponível, para preparar uma refeição para nós, para nossa família. Seja quando a gente vai escolher uma roupa para alguma ocasião especial, ou mesmo no dia a dia. Uma roupa, uma composição que vai nos trazer autoestima, bem-estar, autoconfiança. Ou também para resolver, né, problemas, desafios que vão se apresentando ao longo da nossa vida. O quão importante é nós sermos criativos para resolver de forma mais eficiente, gastando menos energia, né? Botando apenas a energia necessária na resolução dos problemas. E por isso, tão importante trabalhar a criatividade além do papel, além da arte, mas também nas nossas vidas. E como acessamos a criatividade? A minha forma preferida, que eu acredito e que eu compartilho aqui com vocês, é muito simples, é através da prática, né? Seguindo e praticando os 8 passos do método Zentangle. Então vamos para a prática? Vamos para a prática. E o primeiro passo é um momento, então, de aquietar a mente, desligar, deixar tudo que está fora para fora do papel. Nesse momento, a gente vai trazer nosso corpo, a nossa mente para o momento presente. Nós fazemos algumas respirações de forma lenta e profunda. Respiração, como eu sempre falo, é nossa âncora de presença. Nós inspiramos, retemos um pouco o pulmão com ar e expiramos. Tudo de forma confortável, dentro do nosso limite, respeitando os nossos limites. Podemos repetir um ciclo respiratório completo, mais uma inspiração e uma expiração. E quando expiramos, soltamos a tensão. Vamos soltar por alguns momentos alguma coisa que possa estar nos incomodando, nos preocupando. Solta a mochila pesada que a gente vai carregando ao longo dos nossos dias com os problemas e as questões a resolver. Nesse momento, podemos soltar. E hoje, nas últimas práticas nós fizemos 4 pontos, um próximo de cada quina, e hoje eu vou criar algo diferente aqui com vocês. Certo? Nós vamos iniciar fazendo um ponto bem no meio da nossa tela. Pontinho de referência, um ponto central. E a partir daqui, nós vamos traçar uma curva, como se fosse um 8. É a 8ª live em que eu demonstro os 8 passos do método Zentangle, então eu trouxe essa figura aqui, o 8, para a gente trabalhar a nossa criatividade. E esse 8, essa curva, essa string,
vai servir como uma linha guia para nossa arte, tá certo? A partir de agora, nós vamos trabalhar a caneta e eu escolhi 2 tangles para nós explorarmos aqui nessa arte. Um deles eu já apresentei, inclusive na primeira live, é o Flux, como se fossem gotas, pequenas gotas aqui, ou folhas, como vocês preferirem. E vamos trabalhar também este outro tangle, o bunzo. E eu vou demonstrar, antes de trazer para o tile, vou demonstrar aqui como iniciar estes 2 tangles. Então, a caneta, nós sempre fazemos a caneta, no método Zentangle não existe erro, então a gente não apaga. Imaginando o Flux, eu tenho uma linha guia aqui, nós vamos ao longo dessa linha fazendo essas gotas. Ó, contornando, utilizando essa linha de guia. Aqui é uma linha reta, depois nós vamos levar para o tile, na curva. E aqui eu posso criar como se fosse essa linha central das nossas folhas, para acrescentar o embelezamento aqui. E esse é o Flux. E o seguinte é o bunzo. E aqui eu vou trazer uma versão mais simplificada dele, que funciona da seguinte forma. Eu faço como se fosse também essa gota, e a partir daqui eu vou acrescentando outras maiores, ó, no entorno dela. 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Pode ser mais, mas eu vou usar essa referência aqui para me guiar. E eu preencho com tinta preta. Dessa forma. Certo? E faço o mesmo nessa aqui de fora. Esse é o bunzo, uma versão do tangle bunzo, que eu preencho aqui. Vou girando conforme ficar mais confortável para minha mão. Conforme eu vou preenchendo, eu vou acalmando a minha mente. Eu não tô ainda no tile, eu tô só demonstrando para vocês como é que vai funcionar esses 2 tangles. Então é isso que nós vamos praticar. O Flux e o bunzo, uma versão do bunzo, certo? Então agora a gente vem pro tile. Eu sempre digo aqui que no método Zentangle não há erros. Eu até queria que essa minha curva tivesse ficado mais redondinha, eu posso corrigir agora quando eu for fazendo o traçado a caneta. A gente sempre vai aperfeiçoando ao longo, né, do desenho. Não há erros, a gente não precisa ter medo de errar aqui. E eu vou começar do centro, subindo aqui a curva, fazendo os traços do Tangle Flux, um traço por vez. Eu começo aqui, como se fosse essa gota, e eu vou acompanhando aqui essa curva, e vou girando. Vou repetindo, como se fossem folhas, gotas. Vou girando.
aqui, já fiz toda essa curva, eu vou introduzir então aqui um bunzo. Como é que eu faço? Então ele tem uma gotinha, eu vou acrescentando as paralelas aqui. Vou preencher com tinta preta. Eu expiro, eu não tranco a respiração, eu não coloco muita força na mão também. Eu pulo um e preencho o próximo. O de vocês não vai ficar igual ao meu. Cada arte é única. Cada um tem um traço, uma forma de expressão. E é isso que nós trabalhamos também no método. Autenticidade. E agora eu vou partir desse ponto aqui até chegar no bunzo e eu vou voltar a traçar o fluxo aqui. E aqui eu vou fazer aquele embelezamento dentro de cada folhinha, como se fosse um caule central, né? Estruturando a folhinha. E eu vou acrescentando. Percebam a string, né? Aquela linha inicial, ela vai sumindo, vai se incorporando o desenho. E ela realmente como se fosse apenas uma linha guia para a nossa criatividade fluindo. A partir do momento que a gente tem essa linha guia e que nós escolhemos 2 tangles, é só ir brincando e deixando fluir. E agora nós vamos seguir neste outro lado, e eu vou girar. E aqui eu vou fazer um bunzo. Começo com a gota central, vou fazendo as paralelas. Preencho com a tinta preta. Pulo um, vou para o próximo. Aqui uma coisa interessante dessa figura que eu trouxe, o 8. Aqui ele é um 8, mas se eu viro na horizontal, ele lembra o símbolo do infinito.
algo que não tem começo, algo que não tem fim. E a metáfora que eu trago aqui para nossa criatividade, nós nascemos criativos e ela nunca se esgota, a nossa criatividade. Então é como se fosse um fluxo contínuo de energia. Aqui vou repetir um bunzo. Então começo com como se fosse a gota central, vou traçando outras. Preencho com a tinta preta. Pulo um e vou para o próximo. Talvez para alguns esse pode ser um trabalho mais desafiador, por trazer linhas curvas, um formato mais orgânico. Mas eu quero que vocês lembrem que aqui a gente não busca a perfeição, a gente está experimentando. Já trabalhamos com grelhas, com traços mais retos, trabalhamos com curvas, a gente vai experimentando todas as formas. E aqui eu vou continuar o traçado desse 8 com o fluxo. Vou contornando toda essa string, essa linha guia. Vou girando. Indo com calma. Acrescentando aos poucos. E aqui eu vou fazer mais um fluxo. Vou acrescentar mais um bunzo. Preencho com tinta. Pulo um, vou pro próximo. Eu giro o tile conforme fica mais confortável para minha mão. Aqui eu vou fazer mais um. Vai encostar aqui e fechar esse 8. Preencho com a tinta preta. Sempre lembrando de respirar,
soltar a tensão dos ombros, do maxilar, da mão. Às vezes a gente segura a caneta com muita força, então aqui eu solto toda a tensão. E aqui nós completamos todo esse 8, esse infinito. Eu vou trazer aqui, repetir a linha central em cada uma das folhinhas. Eu faço uma linha e um pontinho. A linha e um ponto. E repito, só repito. Já sei o caminho. É só repetir. E completamos nosso desenho. Eu posso acrescentar algumas outras coisas que eu quiser, pequenos círculos aqui no encontro, ó. Acrescentar detalhes. Posso botar brincando com as formas. A criatividade vai fluindo. Posso fazer o mesmo aqui. Acrescento círculos no encontro das folhas. Se eu quiser, se eu não quiser também eu posso parar o desenho ali onde eu parei. Também posso colocar pontos ao longo, né, desse formato, contornando. Pequenos detalhes que vão acrescentando beleza. E eu giro. Finalizei a parte da caneta. Vou ler aqui uns comentários. Aninha, impressionante como traços tão elementares podem produzir desenhos tão bonitos. Verdade, Aninha. Vê, a gente partiu aqui, né? Curvas, simplesmente curvas. Os dois tangles, tanto no fluxo quanto no bunzo. Como a gente diz, sabe desenhar a palavra ixo, se eu sei fazer uma linha reta, uma linha curva, uma linha em S, uma orbe, um círculo, eu posso desenhar Zentangle. Ele parte de traços bem elementares, bem simples. Aqui a gente finalizou a parte da caneta e o próximo passo é a sombra. A gente cria alguns efeitos aqui 3D. E eu vou começar contornando aqui por dentro, de forma bem suave, acrescentando um pouco de grafite. Nós utilizamos um grafite de ponta macia, pode ser um B, um 2B. Eu vou contornando aqui. Toda essa parte interna. Acrescento um pouco, depois se eu quiser eu ponho, acrescento um pouco mais de grafite. E eu venho com o esfuminho e vou espalhando. Bom dia para quem está chegando agora. Mandala Tangle, buenos dias. Aldo.
vou espalhando com movimentos circulares, contornando. E eu marquei mais essa parte do contorno e agora eu vou vir com a própria ponta suja do esfuminho e eu vou espalhar aqui assim esse grafite, criando um sombreamento. Movimentos circulares. Se quiser eu posso reforçar a borda aqui. E para cada uma dessas folhinhas eu posso colocar um pouco de grafite acompanhando esse caulezinho central, bem de leve, e espalhar aqui, ó. Veio uma pergunta sobre os tipos de pattern que eu estou usando nesse tile, é o Flux e o Bunzo, uma variação do Bunzo. Depois eu vou deixar salva a live e eu coloco na descrição também para vocês. Aqui eu vou colocar um pouco de grafite em uma das metades do Bunzo. Vou espalhar também com esfuminho. E vou repetir tudo do outro lado. Vamos contornar todo o interior. E espalho com esfuminho. Movimentos circulares, com suavidade, marcando bem a borda e agora espalhando só com a ponta sujinha mesmo do esfuminho, esse grafite aqui, sombreando todo o interior do nosso 8. E repito aqui também, acompanhando o caulezinho central dessas folhas. O sombreamento vai criando um efeito 3D no nosso desenho. E aqui de novo, no sombreamento não tem certo, não tem errado, tem apenas experimentação. Quanto mais a gente pratica, a gente vai descobrindo coisas novas, criando coisas novas. É a proposta dessa prática de hoje, deixar a criatividade fluir. E a gente só cria quando a gente se coloca, então, nesse movimento de explorar sem medo de errar. Aqui no papel a gente pode errar, a gente pode experimentar. Um convite gentil para essas experimentações. Aqui finalizei a parte da sombra e o próximo passo nós colocamos as nossas iniciais na nossa tela, na nossa arte. Então nós podemos girar
escolher um local para acrescentar a nossa inicial. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui a minha. O J e o meu P. No verso, então essa foi a nossa live de número 8. No verso, coloco a minha assinatura, o meu nome completo. Nós colocamos também os tangles que utilizamos para futuras referências. E os tangles aqui foram o flux e o bonzo. E eu posso colocar também um insight, um pensamento. E eu vou fazer referência a este símbolo, o símbolo do infinito, e a essa nossa energia criativa, que ela é infinita, sem limites. Nascemos criativos. E essa criatividade nunca se esgota. Me contem. Terminamos por aqui, me contem o que acharam, se vocês gostaram. Dependendo como a gente olha aqui, eu tenho um 8 ou o próprio símbolo do infinito. Camille, lindo. Simone, adorei. Obrigada, meninas. É impressionante ver a transformação. Amei. Ai, fico muito feliz, maravilhoso. Eu me emociono muito lendo os comentários de vocês. Linda live, lindo trabalho. Parabéns. Obrigada, Aninha. Eu tô muito emocionada concluindo esse ciclo de lives. E o Zentangle, que eu posso dizer para vocês, Zentangle, ele é como abrir as portas para a criatividade fluir. Eu trouxe essa última prática, o 8 que faz referência aos 8 passos do método Zentangle, a gratidão, a apreciação, os pontos que nós criamos, a borda, que quebram o branco do papel, a string, a corda, que nos guia de forma gentil para criarmos a nossa arte, os tangles, que são os padrões estruturados, os passo a passos, né, de cada um dos desenhos, que nos ensinam a desenhar, a sombra, que cria um efeito transformador na nossa arte, a assinatura, uma forma da gente valorizar cada criação nossa, colocar o nosso nome em tudo que a gente cria, e a apreciação, esse sentimento no final de ter uma satisfação incrível de criar coisas bonitas, seja no papel, seja na nossa vida. Zentangle é uma metáfora para a vida. E eu trouxe essas 8 práticas, o 8, o símbolo do infinito. Eu queria grifar, então, nessa última prática, que a nossa criatividade ela é ilimitada. Que a gente só precisa acessar esse músculo, praticar e deixar essa energia fluir através das nossas mãos em tudo que a gente cria. E eu preciso encerrar dizendo, e eu acho que é transparente aqui em todas as minhas falas. Desculpa, tô até emocionada. Eu preciso dizer que eu tenho um sentimento de gratidão eterna por ter conhecido esse método tão bonito, por ter tido a oportunidade de praticar, de fazer a minha formação diretamente com os criadores, para hoje poder estar aqui compartilhando com vocês. E eu estou muito feliz de todos que chegaram. Alguns chegaram no início, outros foram chegando ao longo das práticas. Muitos se inscreveram também no curso. E a gente foi criando um movimento muito bonito aqui, aos domingos, né?
esse movimento de praticantes do método Zentangle, pessoas que buscam a arte, que buscam através da arte se desenvolver também, buscar calma mental, buscar criatividade, buscar foco, concentração, atenção plena. E quando a gente compartilha algo tão potente, a gente multiplica esse sentimento, e esse é o meu objetivo aqui. E pensando em tudo isso, né, em fazer esse método ser acessível ao maior número de pessoas aqui no Brasil também, que eu criei o curso de introdução ao método Zentangle e eu preparei ele como uma ferramenta para dar segurança e um entendimento para vocês poderem explorar todo o potencial do método Zentangle. E eu digo que esse Zentangle é a porta para um caminho de autodesenvolvimento. Eu ajudo vocês a cruzarem essa porta. E eu tenho a segurança de dizer que esse é um conhecimento transformador e que vale muito a pena investir nele e dedicar tempo e esforço nessa jornada de autodesenvolvimento. Então, entrem para a turma, aproveitem essa oportunidade, é um conhecimento muito rico, muito lindo, acreditem nesse método de mais de 20 anos, presente no mundo todo, que eu estou trazendo, e já tem pessoas praticando aqui no Brasil, mas que eu estou ajudando a divulgar ainda mais, a expandir. E que ele já transforma milhares de vidas, ele impacta muitas pessoas no mundo todo. E não tenham medo, entrem para esse caminho e entrem sem medo. E se você achar que o método não funciona para você, não tem problema, tá? Ele funciona no mundo inteiro, mas se você achar que ele não funciona para você, tem a garantia de 7 dias para desistir, é bem seguro e bem tranquilo. E para todos que já adquiriram, desde o início, desde a primeira live, e para todos que vão adquirir até hoje, tá? Hoje, 3 de março de 2024, até as 11h59, eu trago 2 bônus especiais. Um deles é o e-book, onde eu trago todo o passo a passo, toda a história do método Zentangle, alguns tangles com toda a descrição, né, do passo a passo. E também um segundo bônus muito especial, que é uma aula ao vivo, online, comigo, que eu vou organizar agora na sequência, mas provavelmente ela vai ser em abril, porque eu tô dando um tempo para todos que se inscreveram, que vão se inscrever até hoje, para praticar, assistir algumas aulas, ver também as lives e a gente poder trocar ali ao vivo, vocês trazerem as suas dúvidas, as dificuldades e eu poder orientar melhor vocês nesse caminho de desenvolvimento, tá bom? O link para o curso, ele tá na minha bio, mas se vocês tiverem alguma dúvida também, pode me mandar um direct, se vocês não acharem ou quiserem esclarecer, tirar mais alguma dúvida que por acaso eu não tenha trazido aqui, alguma informação, por favor, eu fico à disposição, me mandem mensagem no direct, tá? E é isso, estou muito emocionada de estar aqui com vocês. As próximas semanas eu vou estar em uma viagem com a minha família, um momento para me dedicar um pouco para eles, para descansar. Os últimos meses foram bastante intensos, eu me dediquei bastante aqui, né? Para cada live que eu trago tem toda uma preparação por trás, eu mergulho de cabeça em todos os conteúdos e nas artes que eu vou trazer para vocês. Então foram um período muito bonito, mas também muito intenso de trabalho. Vou descansar um pouquinho, mas sigam me acompanhando por aqui, porque certamente eu vou compartilhar muitas coisas bonitas que eu vou ver na minha viagem e vou seguir compartilhando a conexão com a beleza que eu vejo fora e com o mundo Zentangle. Que Zentangle, eu gosto de dizer, Zentangle é minha vida, é meu propósito aqui, é minha missão. Então, as férias a viagem são férias, mas também é para eu me desenvolver. Cada viagem que a gente faz fora, a gente mergulha dentro também. E certamente isso impacta a arte e as reflexões que eu trago aqui para vocês. Tá certo, queridos? E vou encerrar esse ciclo de lives com um pensamento muito bonito. Também sou estudante de filosofia, sou uma apaixonada pelo saber. E vou compartilhar um pensamento de Sócrates. Eu acho que os
Os pensadores clássicos nos trazem aprendizagens muito bonitas. E eu encerro com essa frase: só é útil o conhecimento que nos torna melhores e que, testado na nossa vida, nos faz crescer. É tudo que eu acredito. Então, convido a todos para fazerem parte desse movimento, seguirem nesse caminho de conhecimento, de transformação e de crescimento para nós e para todos que convivem conosco. Fico à disposição no direct para esclarecer qualquer dúvida. Até muito breve. Um beijo, um abraço, queridos. Até breve, até breve.